Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao Aprofundamento Start, Hora do Desafio. Eu sou a professora Tayana e trabalho com vocês aqui, Oficina de Produções Textuais. E essa aula está muito especial hoje, eu já havia avisado para vocês na aula anterior que nós iríamos falar sobre bardos. E a aula de hoje é sim Inspiração Bárdica, o nome da nossa aula, inspirado em Shakespeare. E eu não estou sozinha hoje, estou muito bem acompanhado por alguém que vocês já conhecem e outro convidado muito especial também. Nós temos aqui o professor Ed, professor de workshop, que sempre está com a gente. Não saio daqui, né? Já acostumei, né? Já aquela coisa, tô aqui, tô na mar... Então vocês já estão acostumados já, então workshop aí toda segunda e sexta. Fiz meu comercial. Isso, tem que fazer o comercial porque eu fiz também na sua aula, né? E nós temos o convidado que vai abrilhantar a nossa aula de hoje, que é o Robert, que ele produz games. Aí eu tô aprendendo muito hoje, viu? E aí, pessoal, meu nome é Robert Coelho, eu sou autor de jogos e também diretor teatral. Olha aí, diretor teatral, acabei de saber agora também, então vamos agregar aí. A aula de hoje, ela tem como objetivo esse trabalho, nós iniciamos na aula anterior, eu falei sobre Shakespeare, as personagens que Shakespeare trabalhava em suas obras, e o objetivo dessa aula é trabalhar a partir dessa temática, a força que tem uma personagem em uma história. Só que a gente vai fazer isso de uma forma diferente hoje. Então eu convido professor, aluno, para prestar bem atenção no que vai acontecer agora, que o Robert, nosso convidado, vai mostrar uma forma muito diferente de trabalhar personagem. Qual é essa forma, hein, Robert? Essa forma é um jogo. É o jogo que está aqui, ó. É o jogo Shakespeare, Sonhos de um Bardo. Por ser um diretor de teatro, quando eu comecei a criar jogos, ele naturalmente foi um dos primeiros jogos que eu comecei a trabalhar. E foi o que eu mais me dediquei, porque ele adapta as peças do Shakespeare e os personagens do Shakespeare para um jogo de cartas. Sim. Certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas cartas que a gente tem no jogo. Olha a capinha, olha lá que lindo, gente. Mostra a capinha para eles verem. Aqui, olha aqui, ó. Olha lá. E você teve contato com a ilustradora também, você estava me contando, né, Robert? Isso. Esse jogo, quando ele já estava num estágio mais avançado de desenvolvimento, eu assinei um contrato com uma editora e aí a editora que contratou a ilustradora, não fui eu. Sim. Mas eu tive muito diálogo com ela para falar sobre os personagens. Essa ilustradora é inglesa também, a terra do Shakespeare, né? Então muitos dos personagens ela já conhecia há muito tempo, né? Porque lá eles conhecem muito a obra do Shakespeare. Mas a gente debateu bastante a respeito das referências. Todas as cartas elas têm algum tipo de referência, algum trabalho, algum quadro, alguma coisa. Referência. Referência. Sabe por que eu tô pra parar? Porque é uma coisa que a gente tem trabalhado muito a questão da referência, né, nas aulas. Então preste atenção nos jogos, a importância da referência até para montar esse jogo, né? Referência visual, referência histórica, de tudo. Inclusive, nas cartas também vocês vão perceber bastante referência. Essas cartas aqui são as cartas de jogadores. São as cartas que cada carta tem uma cabecinha de Shakespeare, né? Cada jogador tem uma cor. Tem uma cor, né? E atrás tem um resuminho de como é que funciona o turno para ajudar os jogadores. Certo. A grande estrela do jogo são as cartas de personagens. São essas cartas aqui, ó. Cada carta ela traz um personagem de uma peça do Shakespeare. Então você tem aqui, ó, por exemplo, uma personagem bem conhecida aí que o pessoal conhece, ó. Julieta. A gente falou até na outra aula que Shakespeare não é só Romeu e Julieta, né? Mas ela apareceu aqui primeiro, ó, mas logo em seguida tem ela já chegou chegando. Tem a Cleópatra também, que é uma personagem que muita gente não sabe, mas o Shakespeare escreveu uma peça, Antônio e Cleópatra, que conta a história desse grande romance da antiguidade. As cartas de personagens, elas têm alguns ícones aqui, ó. Então a Cleópatra, por exemplo, ela tem um ícone de enamorado, ela é uma personagem enamorada, que ela faz um par romântico, né, com o Antônio. Olha lá. Ela é uma personagem da realeza, então ela tem essa coroinha aqui, esse ícone de coroa. E ela é uma personagem que tem uma morte trágica. Quem não conhece a história da Cleópatra, ela foi morta por uma víbora que estava dentro da cesta, né, que ela mesma... Foi meio que um suicídio, assim, né, vamos dizer. Então por ela ter essa morte trágica, ela tem esse ícone aqui de caveira. Esses ícones são todos temáticos em todos os personagens. Eles estão bem relacionados ao que os personagens fazem nas peças. Aqui a gente tem uma fada aqui do Sonho de uma Noite de Verão. Ela tem um ícone de personagem fantástico. As outras fadas também vão ter. O Puck, que é um personagem bem conhecido também, ó. Ele também tem um ícone de personagem fantástico. O Macbeth, que é um outro personagem
bem conhecido do Shakespeare. Falou na outra aula, Ele também, ele também é namorado, ele também é da realeza e ele também tem uma morte trágica. Além dos ícones que representam, né, as características dos personagens, os personagens eles têm uma ação especial escrita aqui embaixo. E as ações especiais, elas estão sempre ligadas à temática do personagem. Então aqui o Puck, por exemplo, ele coloca em cena 2 enamorados que não são um casal de fato, né? E formam casais com eles, juntam um casal com eles. Que quem conhece a peça sabe que o Puck faz justamente isso. Ele fica causando a maior confusão lá com os casais que estão na floresta, trocando os casais, fazendo a bagunça. E é mais ou menos o que ele faz no jogo também. O Macbeth, ele sobe ao trono depois de vários assassinatos, né? Ele vai eliminando a concorrência ali para chegar no trono. Então o que ele faz aqui no jogo? Ele também elimina um rei ou uma rainha em jogo, certo? E caso seja possível, ele ainda realiza a ação daquele rei ou rainha que ele assassinou. Então todos os personagens, aqui a gente tem o Petrúquio e da Catarina, né, que é da Megera Domada. Vocês vão encontrar personagens de várias peças do Shakespeare aqui. E o jogo, ele consiste em você reunir esses personagens, colecionar esses personagens na sua área de jogo. Certo? Quanto mais personagens você tiver... Quanto mais personagens e ícones. Os ícones dos personagens que contam pontos, na verdade. Então, quando eu falei lá que a Cleópatra tem 3 ícones, ela vale mais ícones do que o Puck, que eu disse que só tinha 1. Certo? Sim. Esses ícones, conforme você vai colecionando esses personagens no seu elenco, você vai marcando pontos numa tabela que tem aqui que eu já vou mostrar. E as moedinhas que tem do lado? Não tem... As moedinhas, elas são o cachê do personagem. O personagem entra em cena, ele ganha um cachê. Mostra lá. Pelo menos no jogo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem... As moedinhas, tá vendo, gente? Eu queria saber o que são essas moedinhas. Essas moedinhas são moedas de dinheiro, chama a atenção de todo mundo. Quero saber do dinheiro. Quando o personagem entra em cena, ele ganha um cachê. Pelo menos no jogo aqui, os atores estão ganhando cachê. Esse personagem não tem moedinha aqui, ele não ganha... Não ganha nada, coitado, mas vai de graça. Ele é o Shylock, ele é um agiota. Certo? Então vocês estão vendo aqui, o personagem dele, o ícone dele é da nobreza, ele tem uma torrezinha aqui. E a ação dele envolve ganhar moedas. Por isso que ele não tem moedinha aqui em cima, porque você já pode ganhar moedas com a ação dele, entendeu? Entendi. Então você ganha moeda de outro jeito, ele ganha o dinheiro de um outro jeito. Certo. Eu só vou ler aqui, Robertinho, um pouquinho, a participação de vários professores que já estão ao vivo com a gente. A professora Maria Mercedes falou, já estou chamando os alunos para participarem do chat. O professor Marcelo também, da Escola Alcântara Machado. E a professora Lourdes Regina também falando bom dia, gente. Bom dia para vocês. Dia, Lourdes. Espero que a gente aprenda muito hoje nessa aula. Vamos continuar. Você vê que legal que, assim, no workshop a gente tem a proposta de que os estudantes façam um catálogo de personagens. Então esse catálogo pode ser no forma do glossário, mas também pode ser em forma de cartas, né? Sim, e seguindo essas dicas que ele tá dando, né? E o tanto, gente, viu o tanto que ele teve que estudar. Ele tava conversando com a gente antes de começar a aula, que não foi fácil montar esse jogo, né? Tem que estudar. Eu já conhecia, como eu trabalhava com teatro, eu já conhecia várias peças do Shakespeare. Mas para fazer o jogo, eu descobri que eu precisava conhecer melhor ainda. Sabia tanto assim. Então, as que eu não tinha lido ou que eu não tinha assistido nenhuma montagem, eu fui ler, fui estudar, fui identificar quais que eram os personagens principais, qual que era o personagem que merecia aparecer no jogo e quais seriam os ícones dele, a ação dele, porque as ações são sempre temáticas com os personagens. Então, quem conhece os textos, quem conhece as peças, quando estiver jogando, vai reconhecer o personagem na ação. Quem não conhece vai ficar curioso e vai querer saber, eu quero conhecer a história dessa peça aqui para saber por que esse personagem. Viu, professores? Foi exatamente isso, né? Quando você joga o aluno, ele não conhece aquele personagem que é agora, então ele vai atrás procurar. Isso que é legal, né? Então, vou mostrar mais algumas cartas do jogo aqui para vocês. Essas daqui são as cartas de cenário, ó. Vamos aqui na câmera aqui, atenção, aqui que maravilha. Cenário. Isso. Tem cada ato da peça do jogo é uma rodada, certo? E cada rodada ela se passa num desses cenários aqui. Vamos virar aqui para não bater o reflexo aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui é o castelo, por exemplo. O castelo, todo cenário ele tem uma alteraçãozinha na regra do jogo, que é esse texto aqui de baixo, e ele tem um ícone aqui em cima. No caso do castelo é o ícone da nobreza, que era o mesmo do Shylock lá, né? Do agiota. Então, os personagens que têm esse ícone durante esta rodada valem mais pontos, eles são mais fortes. Então você vai querer jogar, na rodada do castelo, você vai querer jogar personagens que sejam nobres para você ter mais vantagem, certo? Sim. A gente tem 2 cartas para cada ícone. Esse daqui é a prisão, ó, são dos personagens militares.
E são cenários clássicos das peças do Shakespeare, né? A gente tem a Casa de Campo, o Senado, que é a peça onde o Júlio César é assassinado no Senado, inclusive tem um assassinato que acontece aqui, ó, o ícone é o ícone da morte trágica, o Palácio e assim por diante. Tem a Floresta aqui também do Sonho de uma Noite de Verão, certo? Então toda rodada uma nova carta de cenário abre. Sim. Certo? Para os jogadores saberem quais são os personagens mais fortes, que têm mais chance de vencer aquela rodada. Além dessas cartas, a gente tem a carta de peripécia. A carta de peripécia, ó, vamos mostrar aqui para a câmera, são cartas de ações diferentes, né? São ações especiais que você pode ou usar para te ajudar ou para atrapalhar o coleguinha, né? O soldado aqui, soldado da Guarda Real, ele protege você de uma ação. Se alguém for tentar matar um personagem seu, você manda um soldado lá da Guarda Real e protege o seu personagem. A gente tem essa aqui, ó, o Truque na Cama, que você consegue criar 2 casais diferentes também. Livros de magia, que são os livros do Próspero, da peça Tempestade. Ela adiciona um ícone diferente a um personagem, um ícone que ele não tenha. E assim por diante. Cada carta ela tem uma ação especial, uma ação diferente. Ó, o veneno aqui, o veneno você vai usar para eliminar um personagem do seu adversário, né? Com certeza não vai ser o seu. Essas cartas elas são bem importantes também durante o jogo. Você pode conseguir essas cartas junto com as cartas de personagens. Além disso, certo, a gente tem as moedinhas aqui, né? Dos cachê que eu falei, que os personagens ganham. E atrás da caixa do jogo, a gente tem isso daqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera essa daqui é a tabela de pontuação dos ícones que eu falei lá no começo, dos personagens. Então, durante o jogo, você está colecionando esses ícones, e sempre que você ganha um ícone, você vai avançando um marcador aqui. Então, se eu ganhei 2 ícones de namorado, eu vou botar o meu marcador aqui e já estou ganhando 3 pontos. Certo? Então, de acordo com os personagens que você tiver no seu elenco, você vai marcando os ícones aqui e no final do jogo você soma a pontuação. Um amigo meu ele falou assim, exponencial essa progressão. Eu falei, eu não sei. É uma progressão mais ou menos exponencial. 3 ícones aparecem mais, que são esses 3 de baixo aqui, a morte trágica, os enamorados e a realeza. Como eles aparecem mais, eles dão menos pontos. E os 3 ícones de baixo, que eles são mais difíceis de encontrar, eles vão dar um pouco mais de pontos. E esses símbolos de carta embaixo? São quantas cartas você tem com aquele símbolo, né? Então aqui você tem uma carta, 2 cartas, 3 cartas. Mostra lá de novo, aqui, ó. O pessoal que tá em casa lá. Se você tiver uma carta... Vou abaixar um pouquinho. Aqui, ó. Se você tiver uma carta com o símbolo de militares, de personagens militares, você vai ganhar 2 pontos. Se você tiver 2 cartas, você vai ganhar 5 e assim por diante. Entendi. Certo? Fica mais fácil para contar depois. Fica mais fácil para você contar depois. Como eu estava falando para vocês, tudo foi criado a partir da temática, né, dos personagens, das histórias e adaptado para esse jogo de cartas. Ele em si, ele tem inspirações em jogos que já existiam, que eu jogava bastante, e em jogos de cartas comuns, né? Uma mecânica que tem nesse jogo é uma mecânica do jogo de vaza. Mais ou menos, né? Porque o que acontece? A gente vira o cenário, então tem o ícone da realeza. Então, não é que todo mundo tem que jogar da realeza, mas quem jogar da realeza vai ter mais chance de vencer, porque quem que vence a rodada? Quem tem o personagem com o número mais alto. Eu mostrei pra vocês aqui, as personagens aqui em cima, elas têm um número, que vai de 1 a 60. Então, quando você joga, depois que todo mundo joga os personagens, quem jogou o maior personagem, quem jogou o personagem com um número mais alto, aquele personagem vira o protagonista daquela rodada. Então ele vai ganhar moedas e vai ganhar a carta de cenário, que também vai valer ponto na pontuação dos ícones. Então é importante você jogar um personagem que tenha o ícone da rodada e que tenha um número alto, né? Isso é um pouco inspirado na mecânica dos jogos de vaza, que são jogos bem populares. São mais populares lá fora. Aqui no Brasil tem algum... no Rio de Janeiro jogam bastante vaza, principalmente sueca. Aqui em São Paulo, em outros estados, eu não sei como é que é, mas eu sei que lá no Rio o jogo de vaza é popular. Tá, e se algum professor estiver interessado em ter esse jogo, ou até algum estudante quiser comprar, quiser ter acesso, como que faz, Robert, para ter um jogo desse? Para ter um jogo desse, a gente tem algumas lojas que trabalham especialmente com jogos de tabuleiro modernos, até né? a escola pode comprar também, né? Enfim. Essas lojas, elas têm sempre acervo dos jogos. Você pode comprar pelo site da própria editora também, que é a editora Grok, Grok Games. Então, se você procurar lá grokgames.com.br, você tem todo o nosso catálogo e lá tem o Shakespeare, Sonhos de um Bardo.
Certo. E se o professor quiser usar essa temática, não tem um jogo, o que o professor pode fazer em sala de aula? Ou até o estudante quiser montar também? Enfim, quais as sugestões Então, o que eu sugiro é... Vocês mesmos já falaram aí, né? Normalmente, quando você está estudando um livro, o que você faz... tem bastante gente que faz isso, né? Que vai fazendo ficha dos personagens, que vai escrevendo os principais acontecimentos e tal. Dá para você, quando você está com o próprio Shakespeare ou com outros personagens, ou com outros autores, a gente tem autores não só de teatro, mas de literatura. Então, você pegar um trabalho, dá para fazer, por exemplo, do Machado de Assis. Eu pensei, criar um jogo com os personagens do Machado de Assis. Identificar quais são os personagens que seria legal usar de cada obra, alguns cenários, algumas ações, alguns eventos especiais, elencar essas coisas e tentar colocar isso dentro de um jogo. Pega um jogo que você já conhece e adapta. Por exemplo, tem muitos jogos de cartas que são populares, né? O Buraco, por exemplo, é um jogo de você colecionar, né? Você vai colecionando cartas ali, fazendo grupos de cartas. Você pode criar alguma coisa nesse sentido. Você pode pegar o Uno, por exemplo, que é um jogo comercial, mas muita gente conhece o Uno como Mau Mau também, né? Dá pra você pegar e colocar poderes especiais que estão ligados aos personagens e experimentar isso. Workshop, né? Que fala sobre poderes. Só fazendo os links aqui pro pessoal ir acompanhando. Dá pra você ir adaptando e experimentando e fazendo isso. Depois, com o tempo, pode ser que você tenha ideias de mecânicas diferentes com esses personagens, com esses eventos, essas outras coisas, e aí você vai até começar a criar um jogo diferente. Isso é bem divertido. Bem legal. Então a gente pode começar a jogar, porque a gente vai começar a jogar ao vivo e depois vai ficar só a galera com a gente do aplicativo, mas não tem problema, né? A gente pode começar, como que é? Olha, eu posso começar a passar vergonha. Vamos já fazer uma... Porque o Ed é bom, gente. Agora vamos fazer uma rodada rapidinha aqui pra vocês. Vou dar 5 cartas pra cada um. A gente tem 3 minutos. 3 minutinhos pra fazer uma rodada rapidinha. Na verdade, 12, porque a gente vai parar daqui a pouco e volta. E aí vamos colocar uma carta de cenário aqui, ó. Ok. Já escolheu uma carta de cenário. Sala do Trono. A Sala do Trono. A Sala do Trono, quem são os personagens mais importantes são a realeza. Certo. A realeza são os personagens que têm a coroa, o íconezinho roxo ali. Na Sala do Trono, os reis e rainhas, eles recebem 2 moedas a mais. Então, se vocês colocarem um rei e uma rainha em jogo, vocês vão ganhar mais 2 moedinhas. Se vocês quiserem comprar cartas de peripécia, vocês vão poder comprar. Deixa eu dar um dinheirinho pra vocês também. Todo mundo começa o jogo com uns dinheirinhos, então cada um começa com 3 dinheiros. Cada um com 3 dinheirinhos. Isso. E vamos aqui, ó. Vou mostrar a cartinha aqui pra vocês, pra gente acompanhar a rodada. Cada um é com uma carta, né? Essa aqui é o resumo do turno aí. Tá. Entendeu? Então vamos lá. Quem que vai começar? Quem foi o último de vocês que foi ao teatro? Ixi. Eu fui até antes da pandemia, você deve ter ido depois. Eu fui sábado. Então é você. Então é você, com certeza. Olha aí, já viu como começar um jogo, né, gente? Tá, eu vou... só rei e rainha, príncipe não. Isso. Príncipe, ele entra também, ele tem um ícone, né? Mas ele não ganha mais dinheiro. Tá. Eu vou colocar só a Lady Macbeth pra ganhar dinheiro. Não sei se estão fazendo certo. Acho que eu joguei mal. Colocou uma personagem em cena. Personagem em cena. Beleza. O que é a primeira coisa que acontece? Primeiro ele vai ganhar o cachê, que são 2 moedinhas. Ela é uma rainha. Né, ela é a rainha da Escócia. Então lembra que eu falei que reis e rainhas ganhavam mais dinheiro? Então ele vai ganhar 4 dinheiros em vez de 2 só. Okay? Ganhou bastante Só que o número dela é baixo, eu não olhei o número. O número dela é baixo. baixo. Tem isso também do número? Sim. Tô olhando aqui. Como vocês estão jogando em 2, cada um vai colocar 2 personagens. Não sei se vai dar tempo, mas vamos ver. Não, mas a gente vai e volta daqui a pouco. Vamos só terminar aqui então. Você tem uma ação que você pode fazer. Tá, então eu tenho que... O professor aqui. A ação dela é uma ação que só pode ser feita na mão. Então você não pode fazer essa ação agora. Então, peraí, que agora já tem que parar, porque vai dar até 30 segundos. Gente, a gente vai chamar, então, daqui a pouco a gente vai chamar a vinheta e a gente vai voltar ao vivo jogando, tá? E aguardem também nas aulas que nós vamos ter da Semana SEI, que a gente continua essa jogada lá na Semana SEI, tá bom? Beijos pra vocês, avalie a nossa aula, muito obrigada pela participação e a gente volta ao vivo daqui a pouco. Vamos lá.